Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Em Busca de Paulo, do John Dominic Crossan e Jonathan Reed, da editora Paulinas, de 2007. Então, vou falar mais algumas partes. O Crossan diz assim: Paulo opunha-se a Roma ao lado de Cristo contra César, não porque o império fosse particularmente injusto ou opressor, mas porque o apóstolo questionava a própria normalidade da civilização, uma vez que esta sempre fora imperial, isto é, injusta e opressora. Então, por exemplo, em Filemão 10.11, Paulo espera que Filemão, o amigo dele, aceite o escravo Onésimo de volta como um irmão amado, tanto na carne como no Senhor, o que o aproxima muito das teses estoicas de Sêneca, né? Então, esse texto, muito curto do Filemão, não se trata de nenhum tratado sobre escravidão, mas uma carta pessoal dirigida ao patrão Onésimo para que sugere que o escravo seja libertado, mas não é uma crítica à escravidão como instituição, né? Outra passagem, o Crossan destaca assim, fala sobre 1 Tessalonicenses 5:3, em que Paulo zomba da complacência imperial ao se referir a quando as pessoas disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores sobre uma mulher grávida. Essa referência a paz e segurança é quase que um lema de uma propaganda romana, né, que aparece, por exemplo, no altar encontrado em Preneste, e que é tipo ordem e progresso, entendeu? Uma propaganda, e Paulo está fazendo, zombando com aquilo, né? Ó, quando te falarem isso, paz e segurança, então se prepara que, né, a destruição repentina pode estar vindo, né? Então, é uma crítica indireta a Roma, né? Apesar do pouco apreço pelas elaborações filosóficas gregas, os romanos destacavam-se pelo seu interesse na engenharia, por exemplo, na construção de aquedutos, fortalezas, estradas, pontes, e isso em relação aos gregos, né? Tem muito mais esse lado prático, os romanos, né? As estradas, numa primeira fase, eram construídas tendo em vista fins militares, para uso pelas legiões romanas. Por sua vez, eram construídas pelos legionários romanos. Segundo Crossan, o impacto ideológico era enorme. As estradas romanas representavam a visão do mundo de Roma. Então, paradoxalmente, as estradas acabaram até colaborando com o cristianismo, né? Porque facilitaram a disseminação. Paulo viaja bastante, favorecido por essas estradas, né? O Crossan vai falar também da residência romana, né? Ele destaca ali as ínsulas, que eram comuns em Roma e no porto de Ostia. Numa planta da cidade de Pérgamo, ela mostra as ínsulas, ou quadras da cidade, que possuem uma variedade de habitações encravadas ao redor de casas maiores, né? Essas casas maiores eram casas que tinham o chamado peristilo, né? Uma espécie de um saguão, onde lojas e oficinas coexistem no espaço do ambiente doméstico. A plebe, ela constituía a maior parte dos moradores das ínsulas e ocupavam geralmente os andares térreos, né? Que eram ocupados por taberneiros, vendedores de carne cozida, barbeiros, artesãos. Os homens superiores, os médicos, arquitetos, eles ocupavam os andares superiores. Os lares eram espíritos deificados, imortais, as almas dos antepassados, os patriarcas das famílias, né? Ao passo que os penates eram deuses que atendiam ao bem-estar e à prosperidade da família. No domus, perto da entrada da casa, no pátio interno, o átrio, né, ou junto à cozinha, havia uma lareira, um larário, para larária, ou larário, um pequeno santuário, onde era colocado um pequeno santuário, um oratório, na forma de um pequeno armário com portinholas, onde eram guardadas imagens desses antepassados. Esse larário, né, ele era localizado junto ao átrio ou na cozinha, para facilitar as oferendas. Em Priene, pode-se ler um dos templos, uma coluna com a inscrição: o Imperador César, o Filho de Deus, o Deus Augusto. Né? O culto ao imperador trazia elementos do culto ao rei helenístico e também conceitos romanos relativos à personalidade extraordinária do governante, favorecido pelos deuses, em que seu destino pertencia à sua felicitas, ou seja, um poder impessoal
que o imperador tinha e que se manifestava nas suas ações. Os rituais em honra dos lares compitales eram celebrados sob a supervisão do vicomagistre. Em 42 a.C., após a morte de Júlio César, em 44 a.C., o filho herdeiro Otaviano, Otávio, né, declarou-se Deus, declarou Júlio César Deus, né, erigindo um altar em sua honra no Fórum Romano, com a sanção do Senado. Nesse momento, o cometa apareceu como que o anúncio, segundo Otaviano, da apoteose de Júlio César, agora junto aos deuses. Essa interpretação foi endossada pelo Euryscopes, né, uma espécie de vidente, né, chamado Vulcano, que, seguindo a tradição etrusca, era capaz de interpretar fenômenos naturais como relâmpagos e a passagem de cometas. Então, existe claramente um elemento divino ali na quase que a ascensão desse imperador aos céus, né? Otávio Otaviano era filho adotivo de Júlio César. Ele assumiu o título de filho divino, que seria Divi Filius, como se observa em várias moedas cunhadas na época. E em 27 a.C., ele foi declarado Augusto. Augusto não significava exatamente Deus, mas é muito parecido com isso. Uma inscrição em Éfeso proclamava Imperador César, filho de Deus, Augusto, pontífice máximo. No arco de Tito, junto ao Coliseu de Roma, se lê a inscrição ao divino Tito Vespasiano Augusto, filho do divino Vespasiano. O latim distingue entre esses dois tipos de deuses, tá? O Deus eterno, como Júpiter, e o Deus divino, como um homem que foi identificado, tal como Júlio César. Em grego, esses dois termos foram traduzidos como theos, usando a mesma palavra, theos. Dessa maneira, ficamos com os títulos: o Dei Filius, filho de Deus, e o Divi Filius, como filho de um divino. Então, essas duas termos vão aparecer como Theos Ios, ou filho de Deus. Então, não tem mais essa distinção no grego, tá? Otaviano era senhor, salvador, redentor e libertador. Na famosa estátua de Augusto, da Prima Porta, que está em todos os livros de Roma, aí aparece a figura do Augusto, né? Esse Prima Porta é o nome da vila onde foi encontrada a estátua, em 1863. Então, nela, a figura do imperador é mostrada tendo um cupido junto ao pé do imperador. Esse cupido está montado no golfinho. Ele representa Augusto como descendente dos deuses, porque Cupido é o filho de Vênus, a deusa romana do amor. Júlio César, o pai adotivo de Augusto, afirmou ter descendido de Vênus, e, portanto, Augusto também tinha conexão com os deuses. Em 14 depois de Cristo, com a morte de Otaviano Augusto, ele foi declarado Deus. Segundo Adolf Deissmann, o culto de Cristo espalha-se pelo mundo mediterrâneo e logo reserva palavras que já estavam em uso no culto deste mundo, atribuídas aos imperadores deificados, ou talvez tivessem sido inventados para esse culto. Surge então um polêmico paralelismo entre o culto do imperador e o culto de Cristo, sentido onde as antigas palavras derivadas pelo cristianismo do tesouro da Septuaginta e dos evangelhos coincidiam com os solenes conceitos do culto imperial. Eram iguais ou semelhantes. Em muitos casos, esse polêmico paralelismo, profetizando claramente os séculos de martírio, pode ser afirmado por testemunhos muito antigos. Então, nós temos essas filho de Deus, Kyrios, que é Senhor, todos são termos que já eram usados para os imperadores e que acabaram sendo emprestados aí mais tarde para o cristianismo. Muito obrigado, então.